Oi, gente, tudo bom? Mais um vídeo sobre The Rings of Power, né? Eu tô demorando um pouco para lançar esses vídeos porque eu tô fazendo uma certa pesquisa, escrevendo pelo menos um rascunho de roteiro, né? Porque tem muita coisa pra falar, apesar de ser um show chato. É muito chato, é muito ruim, é horrível. E é porque o segundo episódio ele é um pouco melhor do que o primeiro, né? Então eu fiz várias anotações, falar várias coisas com vocês, né? Lembrando, né? Antes de mais nada, por favor, vocês puderem dar um joinha, ativar as notificações, ver se vocês estão inscritos, às vezes está o YouTube tira as inscrições. Vamos ver se a gente consegue chegar em 14 mil inscritos, né? Vocês sabem que eu sou um fã de Tolkien. Tem uma palestra minha sobre o Hobbit de muitos anos atrás. Eu fiz parte da Toca, aqui nos Toca CE, etc, etc, etc. Um monte de coisa, né? E vocês sabem que eu não sou um nerdola reaça, um nerdola racista, né? Então, pra mim não é nenhum problema terem atores negros, é, mulheres em papo. Não, isso aí é. Isso não me ofende em nada. O que me ofende profundamente é que esse é um show genérico de fantasia ruim. Ele é vaguissimamente baseado na obra do Tolkien. E vocês vão ver isso um pouco nesse review do segundo episódio, com spoilers. Se bem que é tão ruim que ter spoiler, não ter spoiler, não tem história. Não tem história. Tem uns fiapos de história. É muito, 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 muito ruim. Né? Então não. É spoiler, grande coisa, né? Mas tem spoiler, né? Então eu fiz algumas notas, vou conversar com vocês sobre o show, depois eu vou falar algumas coisas sobre a lore, né? É importante lembrar que eles não têm os direitos do Silmarillion nem dos Contos Inacabados. Eles têm os direitos do Senhor dos Anéis e dos Apêndices, que não é uma história. Então eles estão baseando vaguissimamente nos apêndices, né? Mas vamos ao show, né? Algumas das coisas que eu quero comentar com vocês, né? A primeira é essa, é um show genérico de fantasia ruim, muito chato, na verdade. Ele desvia tanto da lore original, daquilo que o Tolkien escreveu, que é muito difícil dizer que é um show do Senhor dos Anéis, é um show baseado na obra do Tolkien, né? E aí, então ele não é uma boa representação da Terra-média, então ele falha miseravelmente com os fãs do Tolkien. Ele é um show de fantasia muito ruim, então ele não agrada a quem não é fã, que vai, não, quero ver um seriado legal, bacana, fantasia, elfo, dragão, não sei o quê. Essas pessoas também não vão se satisfazer, né? E aí tem uma série de problemas nesse, nessa série. Ela não tem história, não tem um plot que a gente possa seguir, que a gente possa entender, que tenha começo, meio e fim. E as decisões de roteiro, elas são sem sentidos, né? Então, por exemplo, o elfo, que é justamente interpretado por um ator negro, e foda-se. Isso não influi nem contribui. É interessante para representatividade, mas não influi nem contribui na história, para mim tanto faz. Bom que tenha, mas tem que ter uma boa história. A mensagem política não substitui uma boa história, né? Não faz nenhum sentido ele ir atrás sozinho de investigar uns negócios e não chamar os companheiros deles, né? E ele sai, o pacing é muito lento, mas de repente ele sai com a namoradinha dele e encontra a cidade assim, ó. Não tem nenhum obstáculo, não tem nenhum nada. O que faz com que seja uma coisa chata. E o namoro dos dois, o enlace amoroso dos dois é chato. Não é interessante. Né? Tá longe de ser Beren e Lúthien, como eu vou falar mais adiante, né?
E aí tem as coisas idiotas, né? Que eles erram burramente, né? Eles vão falar de Eregion. E a capital de Eregion se chama Eregion, em vez de falar Ost-in-Endil, né? Porque eles podiam dizer isso, né? E aí tem a cena em que aparece o Elrond, né? E é uma cena estranha, porque eles estão lá com o martelo do Fëanor. Aí finalmente eles falam do Fëanor, eles falam das Silmarils, eles falam das coisas que levaram à guerra na Primeira Era entre os Valar, entre os Noldor e o Morgoth, todas essas coisas, né? E ali tem um monte de lore, né? Porque o Celebrimbor, como eu vou explicar mais adiante, ele é neto de Fëanor. Ele nasceu em Valinor. Ele talvez tenha tomado parte na primeira Kingslaying, quando eles mataram lá os Teleri para roubar os barcos cinzentos, desobedecendo aos Valar, né? Ele tomou parte em todos os eventos da Primeira Era, em que os tios dele, os filhos do Fëanor, apesar do Fëanor ter morrido, fizeram um monte de coisa ruim, inclusive com o Elrond. O Elrond vira. O Elrond e o Elros, eles quase morrem por causa de um dos filhos do Fëanor. A mãe deles tem que fugir, eles são abandonados, são deixados para morrer, o Elrond e o Elros ainda bebê, pelos tios do Celebrimbor, né? Então, o Fëanor trouxe muito sofrimento e os filhos dele pro Elrond, pra mãe do Elrond, pro irmão do Elrond, o Elros, que eles são meio-elfos, né? Só que não existem meio-elfos na Terra-média. Em determinado momento, os Valar pedem para você escolher. Você quer o destino dos elfos ou quer o destino dos mortais? Então o Elros escolhe o destino dos mortais e vai ser o ancestral dos reis Númenóreanos. E o Elrond escolhe ser um elfo, né? E o Elrond e o Elros, eles se tornam ainda bebês, né? Órfãos no terceiro Kingsley, na terceira vez que os elfos matam elfos e de novo são os filhos do Fëanor, né? A mãe dele a Elwind é colocada em risco. E aí ele olha para aquele martelo e diz: Nossa, o martelo do Fëanor. Mas, gente, pelo amor de Deus, a história da família dele toda tá envolvida aí. A história da família toda do Celebrimbor, né, tá envolvida, né? E aí tem mais coisas idiotas, assim, que é um show de 1 bilhão. Não era pra errar essas coisas idiotas, né? Quando eles mostram de novo o mapa da Terra-média, que mostra Eregion, né? Khazad-dûm tá no canto errado, né? E eles já tinham mostrado certo no primeiro episódio, assim, não faz nenhum sentido. É um erro de continuidade completamente idiota, né? E aí tem as cenas dos Harfoot, que nem deveriam estar lá, com o cara que caiu do céu, que parece o Gandalf, tem os poderes do Gandalf, usa um negócio cinzento igual o Gandalf, escreveu a runa do Gandalf ao contrário, num tronco. E essas cenas, elas são chatas. Elas não acrescentam nada à história. Não faz nenhum sentido. Elas não são um setup para alguma coisa. Elas são chatas. Chatas. Boring. É um negócio assim. Você fica assistindo e aqueles hobbits, eles são chatos, eles são sem graça. É uma sem gracice sem fim, né? É muito ruim. É muito. E tomara que aquele cara não seja o Gandalf. Tomara. Que ele seja um outro Maia de fogo. Qualquer coisa do tipo, não. Um primo do Gandalf, mas o Gandalf não. Né? É, E aí a gente tem a Galadriel nadando, né? Aqua Galadriel. Que é a ideia mais idiota da história das ideias idiotas da Terra-média. Se ela Galadriel tivesse resolvido nadar todo o Atlântico pra voltar pra Terra-média, assim. Nossa, pra que mataram os Teleres? Bastava ir nadando. Pra que roubar os barcos? Nadando. Se você realmente é herói, você vai a nado. Assim, não faz nenhum sentido, né? E aí você tem as cenas imbecis lá dela, né? É, Mas aí, Deus Ex Machina, do nada aparecem uns destroços de uns caras que estavam vindo de onde vai ser a terra do Sauron depois, né?
Se você for pegar o mapa da Terra-média, é muito distante. É muito distante. Eles estavam indo pra onde? Fazer o quê? Fugindo dos orcs. E aí você tem o Ex Machina, que é. A Ex Machina é um termo que surge a partir da tragédia grega, né? Porque era muito comum nas tragédias gregas que alguma coisa se resolvesse subitamente porque um deus aparecia e esse deus era descido por um mecanismo. E aí ele resolvia alguma coisa do nada, sem que haja uma construção disso, né? Do nada aparecia e resolvia. E aí o Aristóteles, por exemplo, é um dos primeiros a criticar esse mecanismo de roteiro, né? Que é assim, do nada acontece o que tem que acontecer. E aí isso acontece 3 vezes, porque do nada aparece uma jangada, do nada aparece um monstro marinho que come todo mundo, menos o cara que do nada sabe onde é que está o Sauron. Então é um roteiro muito preguiçoso. E tem um outro erro de lore, né? Porque eles falam, será que são Corsairs? E não existiam corsários na Segunda Era. Os Corsairs of Umbar, né, que era uma raça de homens que eram Númenóreanos corruptos, né, que eram chamados de Black Númenóreans. Aí não fica muito claro se eles de fato tinham uma pele escura ou se era só um título que eles tinham para derrogatório, alguma coisa assim. Mas isso acontece no final da Terceira Era. Eles aparecem no final da Terceira Era. Então não existiam corsários, os Corsairs of Umbar. Eles até aparecem brevemente no Senhor dos Anéis e tal, mas de novo assim, não faz sentido, nada faz sentido. Nada. Se você gosta do Tolkien, se você conhece a lore, se você é fã do Tolkien, nada nesse show faz sentido. Nada, 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 nada. E aí você tem a parte em que já é um pouco mal escrita, né? Ela é mal engembrada, assim, em que o Elrond vai visitar o anão. Mas, sinceramente, é a melhor parte. É a melhor parte do show, né? Tem os melhores diálogos, é uma das mais interessantes, é uma que tem começo, meio e fim, é uma que tem sentido. E no meio de um negócio que não tem história, que tem fiapos de história, que não se decide qual é o gênero, que não tem nada a ver com Tolkien, que a personagem principal, a Galadriel, só paga mico porque a história dela é ridícula, se é que há uma, né? É a mais interessante, né? A atriz que é tão criticada, ela faz um bom papel, o fato dela ser negra ou não, foda-se. Pra mim é completamente irrelevante, né? É, Desde que tenha uma boa história, é bom que tenha personagens negros mesmo. E daí, assim, né? Tem um momento em que ela usa uma expressão, né, pelas barbas de Aulê, que é o Valar que criou os anões, né? Mas aí tem um outro erro na lore, né? Porque esse é o nome élfico dele. Os anões chamam ele de Mahal, né? Então, ponto positivo, eles tentaram usar alguma coisa, né? É, E aí tem aquele momento que aparece um orc. Que orc forte, viu? Pai, se todos os orcs forem daquele jeito, vai dar trabalho. Porque ele leva uma facada nas costas, ele é atravessado por um negócio, ele é enforcado, ele não morre. Mas é uma luta minimamente interessante, por quê? Porque tudo que acontece com Galadriel não tem um risco real. Nada está em risco. E nem eles conseguem criar algum risco. Eles poderiam criar. Não, se eu não chegar a tempo, alguém vai morrer e aí vai dar errado. Não, eles não fazem nada disso. É 100% medíocre, 100% preguiçoso o roteiro. Mas ali, pelo menos, algum daqueles personagens poderia ter morrido. Então, a luta fica já mais ou menos interessante, né? E aí, de novo, né? Eles não podem citar muito ou usar as coisas do Silmarillion, né? Mas eles também não precisavam estragar tudo, né? E aí é interessante falar, né, de alguns dos elfos como o Finrod, o Celebrimbor, né? O Celebrimbor, e aí vai ser um spoiler do que vai vir adiante, né? Mas foda-se, né? Ele é o criador das Portas de Mithril, né? De Mithril, do Khazad-dûm. E ele é o criador dos Três Anéis do Poder dos Elfos, né? O que, por mais que estivessem conectados ao poder do Sauron, não haviam sido corrompidos pelo poder do Sauron, porque ele não criou esses anéis. Quem criou foi o Celebrimbor, né? É,
Ele é alguém que nasceu em Valinor, como eu já tinha falado, né? Ele é filho de Curofin, que é o quinto filho de Fëanor. Não, então ele é neto do criador da Silmaril, né? O Celebrimbor, ele já era adulto quando o avô dele, o Fëanor, convenceu os Noldor a deixar Valinor contra a ordem expressa dos Valar, né? E seguir para a Terra-média. E talvez ele tenha tomado parte no primeiro Kingslaying, né? Quando os Teleri foram assassinados pelos elfos do Fëanor. E a Galadriel estava nesse meio. E eu acho que o Finrod também estava nesse meio. E mataram um monte de Teleri, roubaram os navios cinzentos, vieram para a Terra-média, né? É, é muito provável que ele tenha tomado parte em uma das grandes batalhas da Primeira Era, que foi a Battle of Sudden Flame, que os elfos tomaram couro por causa do dragão gigantesco, imenso que o Sauron tinha, por causa dos Balrog, né? E aí ele fugiu junto com o pai para o reino, né, que era governado pelo Finrod, que era Norgathrond, né? Que também é uma cor que não aparece. E aí tem todo um monte de coisa, né? Porque tem a história de Beren e Lúthien, né? Que é um casal de uma humana e um elfo, né? Que acabam tendo uma das Silmaril, né? É, e aí Beren é capturado pelo Melkor. E aí o Finrod resolve ajudar o Beren, mas os tios do Celebrimbor fazem com que os elfos não vão. E aí por isso o Finrod morre. Ele morre na primeira era, ele não morre na segunda era. Ele morre tentando ajudar Beren, né? Que era apaixonado por Lúthien e Lúthien era apaixonado por ele, né? E nessa época o Celebrimbor rompe com os tios. Porque os tios deles, ainda, além de não terem ajudado o Finrod e boicotado, impedido que os elfos fossem com ele e levam ele a morrer, eles ainda sequestram Lúthien, dizendo que vão ajudar a encontrar Beren e tal. E depois eles são expulsos, né, do reino do Finrod, que agora era governado pelo neto dele, né? E isso leva o Celebrimbor a romper definitivamente com o pai e com todos os tios que eram muito desgraçados, fizeram muito mal pro Elrond, fizeram muito mal pro Elros, fizeram muito mal pro Finrod, né? E nada disso aparece, fica aquela coisa da Galadriel nadando e fazendo nada. Ó, a parte da Galadriel é um grande nada, a parte dos hobbits é um grande nada, e você tem um fiapo de história com o Elrond e com o namoro lá do elfo com a humana, e o momento em que ele é capturado pelos orcs, né? Vamos ver o que é que isso vai levar no terceiro episódio, mas assim, não passa de um show genérico de fantasia ruim, bem ruim. Não tem nada a ver com a obra do Tolkien. E eu começo a achar muito bom que a família do Tolkien não tenha vendido os direitos do Silmarillion, porque acho que, pelo que eu tô vendo, teria ficado assim um horror, né? Eu concordo com a mensagem política, é importante, inclusão. Quem reclama disso especificamente é porque é racista mesmo, mas dizer que por isso o show é bom é muito ruim, a série é chata, a série é mal escrita, apesar dela ser bem dirigida, de você ver que o dinheiro foi gasto mesmo, que ali tem uma direção de arte impecável, que ali tem uma fotografia impecável, que se chamaram bons atores, mas sem um bom roteiro, sem um mínimo de respeito ao material original, não vai, não dá certo. É isso, eu vou assistir todo, vou fazer, eu vou tentar não desanimar e fazer um pra cada, vou pesquisar, vou trazer informações pra vocês aqui sobre o Tolkien, mas tá cada vez mais difícil. Tá cada vez mais difícil de acreditar nessa série. Apesar de que, a bem da verdade, esse episódio é um pouquinho melhor. Porque ele tem algumas cenas que não são chatas. Tem assim, uns 15 minutos interessantes. Dá uma hora, né? E é isso, meus amigos, minhas amigas. Grande decepção. 1 bilhão jogado no lixo, mas é isso. Valeu, gente. Falou.